Fala, meus amigos abençoados, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou já começar respondendo a pergunta aqui, né? Os evangélicos podem se envolver em política? Não só pode, como deve, tá? Deixa eu tentar explicar aqui. Existe as leis municipais, tá? Elas não podem se sobrepor às leis estaduais. As leis estaduais não podem se sobrepor às leis federais, onde nós temos inclusive a Constituição, que não pode ser, e o Supremo inclusive julga, né, sobre a Constituição. E nós temos a Bíblia Sagrada, que foi justamente onde se fundamentou, né, diversas dessas leis, né? As mais claras aqui: não matarás, não roubarás, né? Mas a Bíblia, na verdade, ela podemos dizer, o pedestral, né, de um livro de fé e prática na qual nós devemos seguir. E por que os evangélicos, quando eu falo evangélico, não é evangélico em si não, religiosos, por que eles têm que se envolver na política? Porque na política, quem está lá, os deputados, então, eles estão lá para defender interesses. Por que você acha que tem médico na política? Eles estão lá para defender os interesses desses médicos, né? Tem advogado na política, estão lá para defender os interesses deles, né? Então, existe uma gama de pessoas que defendem determinadas áreas. E sim, temos que ter esse pessoal evangélico lá, né, ou religioso, podemos dizer assim, católico, que basicamente eles têm a mesma fé, conservadorismo, coisa e tal, né? Evangélicos e católicos, para poder defender essa causa. Quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo aqui bem interessante, né? Sobre uma entrevista, né? A entrevista da filha do Billy Graham, né? Ela foi entrevistada e o que ela disse, por exemplo, nessa entrevista, quando foi perguntado a ela o que ela achava sobre o 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Então ela respondeu o seguinte: eu creio que tudo começou desde que Madeleine se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com isso, né? Também não ler mais as Bíblias nas escolas. A Bíblia, inclusive, que nos ensina ali a não matar, né? Não devemos roubar, devemos amar o nosso próximo como a nós próprios, né? E nós concordamos com isso. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderiam prejudicar sua autoestima. E nós dissemos: um perito neste assunto deve saber o que está falando, né? Então, concordamos com ele. Depois, alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveriam tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e nem queriam ser processados, né? E nós concordamos com isso. Embora haja uma grande diferença entre disciplinar, tocar, bater, dar soco, humilhar, né, etc. Tal. Existem diferenças nisso. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem abortos, se elas assim o quisessem, e que, sem precisar contar aos pais, e nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-las. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que, como rapazes serão sempre rapazes
e que como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantos fossem necessário para que eles pudessem se divertir à vontade e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles tivessem obtido da escola. E nós dissemos, está bem. Depois, alguns dos nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com nossos deveres. Concordando com eles, disseram, para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, inclusive o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso era uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós concordamos com isso. Depois, uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi então mais além ainda, colocando à disposição na internet, e nós dissemos, está bem, isto é democracia e eles têm o direito de ter a liberdade de expressar e fazer isso. A indústria de entretenimento então disse, vamos fazer um show de TV e filmes que promovam a profanação, né? A violência e seus ilícitos. Vamos gravar música que estimule o estupro, drogas, assassinato, suicídio, temas satânicos. E nós dissemos, isso é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso. Agora, nós estamos nos perguntando, por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado? Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina, uma vez, escreveu um bilhetinho para Deus dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta de Deus seria, querida criança, não me deixam entrar nas escolas do seu Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem por que o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que jornais, TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados, como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail e elas se espalham como fogo, mas quando tentamos enviar algum e-mail a respeito de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-los a outros. É triste ver como material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente nas escolas e no trabalho. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana. Você está achando graça? Você mesmo pode não querer reenviar essa mensagem e muitos da sua lista de endereços porque você não tem certeza a respeito de como a receberão. Faça esse teste, curta e compartilhe esse vídeo. E veja se seu amigo vai gostar. Deus abençoe. Forte abraço.